Você está na Histórias que Ouvem e hoje, Persuasão de Jane Austen. Capítulo 1. Sir Walter Elliot de Kinglich Hall, Somersetshire, era um homem que, para seu próprio deleite, não se ocupava de nenhum livro, senão o do baratono. Aí, encontrava ocupação para suas horas de ócio e consolo para os momentos de tristeza. Aí sua mente se exaltava em admiração e respeito, ao contemplar os poucos remanescentes dos mais remotos títulos. Aí, quaisquer desgostos e preocupações domésticas convertiam-se naturalmente em compaixão e desprezo. Ao folhear as nomeações quase infinitas do último século, em que, se as outras folhas fossem insuficientes, podia ler sua própria história com um interesse sempre inesgotável. Esta era a página em que o volume favorito se abria. Elliot de Kinglich Hall. Walter Elliot, nascido a 1º de março de 1760, casado a 15 de julho com Elizabeth, filha de James Stevenson, senhor de South Park, no condado de Gloucester, de cuja dama falecida em 1800 teve os filhos Elizabeth, nascida a 1º de junho de 1785, Anne, nascida a 8 de agosto de 1787, um filho natimorto a 5 de novembro de 1789, Mary, nascida a 20 de novembro de 1791. Era esse exatamente o parágrafo original conforme saíra das mãos do impressor, mas Sir Walter o aperfeiçoara, acrescentando-lhe para o próprio conhecimento o de sua família as seguintes palavras após a data de nascimento de Mary. Casada a 16 de dezembro de 1810 com Charles, filho e herdeiro de Charles Mulgrove, senhor de Upperscross, no condado de Somerset, e inserindo com a maior exatidão o dia do mês em que perdera a esposa. Seguiam-se a história e a ascensão da antiga e respeitável família nos termos usuais, a instalação em Cheshire, referências ao cargo de alto magistrado em Donegal, a representação de um burgo em 3 parlamentos sucessivos, ao desempenho de funções inerentes à sua dignidade de baronete, concedida no 1º ano de reinado de Carlos II, com todas as Marys e Elizabeth com que se casaram, constituindo ao todo 2 belas páginas em 12º e finalizando com as armas e a divisa, sede principal, Kinglich Hall, no condado de Somerset, e novamente a letra de Sir Walter. Herdeiro presumível William Walter Elliot, bisneto do 2º Sir Walter. A vaidade constituía a base e a essência do caráter de Sir Walter. Vaidade pessoal e de posição. Fora extraordinariamente belo quando jovem, e aos 54 anos ainda era um homem muito atraente. Poucas mulheres cuidariam da aparência mais do que ele. Tampouco o criado de qualquer novo lorde poderia se sentir mais satisfeito com a posição que ocupava na sociedade. Considerava o dom da beleza inferior apenas ao do baranoto, e o Sir Walter Elliot, que reunia esses dons, era o objeto constante de seu mais fervoroso respeito e devoção. Sua beleza e posição justificavam os sentimentos que merecera, pois a isso se deu ao ser aquinhado com uma mulher de caráter muito superior a qualquer qualidade sua. Lady Elliot fora uma excelente esposa, sensível e amável, cujo bom senso e comportamento, se perdoada pela extravagância juvenil que a tornou Lady Elliot, nunca exigiram indulgências depois disso. Ela condescendera, atenuara ou ocultara as fraquezas do marido e promovera sua verdadeira respeitabilidade durante 17 anos. E, embora não fosse a criatura mais feliz do mundo, encontrara em seus deveres, nos amigos e nos filhos, razão suficiente para apegar-se à vida a ponto de não se sentir indiferente quando foi chamada a abandoná-los. 3 moças, as mais velhas de 17 e 14 anos, era um terrível legado para uma mãe transmitir.
uma terrível carga para se confiar à autoridade e orientação de um pai tolo e presunçoso. Tinha, entretanto, uma amiga íntima, mulher sensata e digna, que fora levada, pelo forte afeto que lhe dedicava, a instalar perto dela, na aldeia de Kentucky. E foi, sobretudo, em sua bondade e conselhos que Lady Elliot confiou para o amparo e preservação dos bons princípios e educação que ansiosamente ministrara em suas filhas. Ao contrário do que seria de esperar, essa senhora e Sir Walter não se casaram, por mais que tivessem especulado a respeito os conhecidos. 13 anos se haviam passado desde a morte de Lady Elliot, e eles continuavam vizinhos, próximos e amigos íntimos, ambos viúvos. O fato de Lady Russell, de idade e caráter respeitáveis e extremamente bem provido de recursos, não haver cogitado um segundo casamento, não necessitava nenhuma justificativa para o público. Antes propenso a ficar irracionalmente descontente quando uma mulher torta a se casar do que em caso contrário. Mas a permanência de Sir Walter no celibato requer explicação. Leve-se em conta, ademais, que Sir Walter, como bom pai, tendo sofrido uma ou duas decepções em particular em uma ou duas solicitações muito pouco razoáveis, orgulhava-se de haver permanecido solteiro por amor à sua querida filha. Por sua filha mais velha, teria realmente renunciado a qualquer coisa, o que não era muito de seu agrado. Elizabeth já herdara aos 16 anos tudo o que era possível dos direitos e da importância de sua mãe. E sendo muito bonita e muito parecida com ele, sua influência fora sempre grande e se deram da melhor maneira possível. As outras duas filhas foram relegadas a segundo plano. Mary adquirira certa falsa importância ao tornar-se senhora Charlie Musgrove, mas Anne, cuja delicadeza de espírito e suavidade de temperamento a teriam valorizado entre pessoas de real discernimento, nada representava para o pai e a irmã. Suas palavras não tinham o menor peso, sempre cedia no que lhe convinha. Era apenas Anne. Para Lady Russell, entretanto, era a afilhada mais querida, sua amiga e favorita. Lady Russell amava a todas, mas só com Anne podia imaginar reviver os sentimentos maternal. Alguns anos antes, Anne Elliot fora uma jovem muito bonita, mas sua beleza cedo desaparecera. Como mesmo no auge de sua beleza, o pai pouco encontrara que admirar nela, tão totalmente diferentes eram suas feições delicadas e seus meigos olhos escuros dos dele. Agora que estava magra e enfraquecida, nada podia ver que lhe despertasse o afeto. Ele nunca sentira grande esperança, e agora nenhuma, de algum dia ler o nome dela impresso em outra página de sua obra favorita. Toda igualdade de aliança caberia a Elizabeth, pois Mary se unira simplesmente a uma antiga família rural de respeitabilidade e grande fortuna, tendo, portanto, concedido toda a honra sem receber nenhuma. Elizabeth, mas dia menos dia, se casaria convenientemente. Às vezes acontece ser uma mulher mais bela aos 29 anos do que era 10 anos antes, e de modo geral, se não sofreu nenhuma enfermidade, nem angústia, é um período da vida em que quase não se perdeu encanto algum. Assim se deu com Elizabeth. Continuava a mais bela senhorita Elliot de há 3 anos, e Sr. Walter, portanto, podia ser desculpado por esquecer a idade, ou ao menos ser considerado apenas parcialmente tolo por imaginar que ele e Elizabeth permaneciam jovens como nunca, em meio à ruína dos demais, pois podia ver claramente como toda a família os conhecidos envelheciam. O abatimento de Anne, a rudez de Mary, os rostos da vizinhança fenecendo e ao rápido aumento dos pés de galinha das têmporas de Lady Russell, há muito constituíam para ele um tormento. Elizabeth se equiparava muito ao pai em satisfação pessoal. 13 anos viram na senhora de Kenneth Hall, presidindo-a, dirigindo-a com uma segurança e decisão que nunca poderiam dar a ideia de que fosse mais nova do que era.
Durante 13 anos, fizera as honras da casa, instruíra as normas domésticas, precedera os outros na carruagem e saíra imediatamente após Lady Russell de todas as salas de visita e de jantar da região. 13 cíclicas geadas de inverno assistiram-na a abrir todos os bailes de boa reputação que a escassa vizinhança conseguia oferecer, e 13 primaveras floresceram enquanto viajava para Londres com o pai, para algumas semanas de divertimento anual na alta sociedade. Lembrava-se de tudo isso, tinha consciência de estar com 29 anos, o que lhe dava alguns remorsos e apreensões. Sentia-se plenamente satisfeita por ainda permanecer quase tão bela como antes, mas também sentia a aproximação de uma idade perigosa, e ficaria alegre em saber que seria devidamente solicitada por um aristocrata de sangue dentro de 1 ou 2 anos. Então poderia tornar-se a ocupar do livro dos livros com a mesma alegria dos primeiros dias de sua juventude, mas agora não o apreciava. Sempre deparar com a data de seu próprio nascimento e não ver nenhum casamento em seguida, a não ser o de sua irmã mais moça, tornava o livro maléfico. Mais de uma vez, quando o pai o deixara aberto sobre a mesa perto dela, fechara-o, desviando o olhar e o afastara. Além disso, sofrera uma desilusão que esse livro, principalmente a história de sua própria família, sempre manteria presente. O herdeiro presumível, o próprio William Walter Elliot Esquire, cujos direitos haviam sido tão generosamente sustentados por seu pai, decepcionara-a. Ainda menina, assim que soubera que ele, no caso de ela não ter um irmão, seria o futuro baronete, pretendera desposá-lo, e seu pai sempre tivera a mesma intenção. Não o haviam conhecido na infância, mas logo após a morte de Lady Elliot, Sir Walter tentara a aproximação, e embora suas tentativas tivessem sido recebidas sem a menor cordialidade, preservara nelas, levando em conta a modesta timidez da mocidade. Numa de suas excursões de primavera a Londres, quando Elizabeth estava no começo da juventude, o Sr. Elliot fora forçado a uma apresentação. Era nessa época um rapaz muito jovem, que iniciara recentemente seus estudos de direito. Elizabeth achou-o extremamente agradável e todos os planos a seu respeito se confirmaram. Foi convidado a Cantley Hall, falou-se dele e esperou-se por ele todo o resto do ano, mas nunca veio. Na primavera seguinte, foi novamente visto na cidade, considerado igualmente agradável, de novo encorajado, convidado e esperado, e mais uma vez não apareceu. A última notícia foi que estava casado. Em vez de promover sua fortuna na sucessão da planejada para herdeiro da casa de Elliot, adquirira independência, unindo-se a uma mulher rica de origem inferior. Sir Walter ofendeu-se. Como chefe da casa, achava que deveria ter sido consultado, principalmente de ter tão publicamente agradado o rapaz. Pois devem ter sido vistos juntos, observou, uma vez no Touches e 2 no saguão da Câmara dos Commons. Sua desaprovação foi expressada, mas aparentemente muito pouco considerada. O Sr. Elliot não tentara se desculpar e mostrou-se tão desinteressado em que continuassem a mencioná-lo na família quando Sr. Walter o considerava indigno disso. Toda a relação entre eles cessara. Esse embaraçoso episódio do Sr. Elliot ainda era, passado um espaço de 7 anos, lembrado com rancor por Elizabeth, que dele gostara pelo que ele era, e mais ainda por ser herdeiro de seu pai, e cujo forte orgulho de família só poderia ver nele um partido conveniente para a filha mais velha de Walter Elliot. Não havia um único baronete de A a Z que seus sentimentos aceitassem de tão bom grado como um. Contudo, ele se comportara de maneira tão desprezível que, embora estivesse no momento, no verão de 1814, usando tarja de luto pelo falecimento de sua esposa, não podia considerá-lo digno de que pensasse nele outra vez. A infâmia de seu primeiro casamento talvez pudesse ser desculpada, já que não havia motivo para supô-lo perpetuado por sua descendência. Não tivesse ele feito coisas piores.
Como haviam sido informados pela habitual intervenção de bons amigos, falara de todos de forma mais desrespeitosa. Referia-se com a maior desdém e desprezo à linhagem a que ele próprio pertencia e aos títulos que no futuro seriam seus. Isso não poderia ser perdoado. Tais eram os sentimentos e as sensações de Elizabeth Elliot, as inquietações a moderar, as agitações a evitar, a monotonia e elegância, a prosperidade e insignificância de sua perspectiva de vida, tais os sentimentos que emprestavam interesse a uma longa e rotineira permanência num currículo social rural que preenchia um vazio da ausência de qualquer gesto de altruísmo ou os dons e prendas do lar. Agora, porém, outra ocupação e ansiedade de espírito vinham se somar a essas. Seu pai começava a sofrer dificuldades financeiras. Sabia que agora, quando ele pegava o livro do baronato, era para desviar a atenção das pesadas contas de seus fornecedores e das indesejáveis insinuações do Sr. Shepherd, seu agente. A propriedade de Kenlush era boa, mas não igual à estimativa de Sir Walter quanto à situação necessária a seu proprietário. Enquanto Lady Elliot vivera, existiam métodos, moderação e economia que o mantiveram dentro de sua renda, mas com ela desaparecera qualquer prudência, e desde então ele exorbitara continuamente. Não lhe fora possível gastar menos, nada fizera senão que Sir Walter considerara imperioso, mas por menos culpado que fosse, não só estava ficando terrivelmente endividado, como também ouvia falar disso com tanta frequência que se tornou inútil tentar escondê-lo da filha, por mais tempo, mesmo que em parte. Fizera algumas insinuações sobre isso na cidade na última primavera. Chegara mesmo ao externo de dizer: será que poderíamos economizar? Ocorre-lhe alguma coisa em que poderíamos economizar? E Elizabeth, justiça lhe seja feita, no primeiro ardor de sua apreensão feminina, pusera-se a pensar seriamente no que poderia ser feito. Finalmente, propôs as seguintes medidas de economia: cortar algumas obras de caridade desnecessárias e não remobiliar a sala de visitas. A esses expedientes acrescentou depois a feliz ideia de não levar esse ano, como de costume, um presente para Anne. Essas medidas, entretanto, por melhores que fossem em si mesmas, eram insuficientes diante da verdadeira dimensão do mal, o que o Sr. Walter viu-se obrigado a confessar-lhe pouco depois. Elizabeth não tinha nada mais eficaz a propor. Sentiu-se injustiçada e infeliz, como o pai, e nenhum dos dois foi capaz de inventar qualquer meio de reduzir as despesas sem comprometer a dignidade ou renunciar ao conforto da maneira suportável. Sir Walter só podia dispor de pequena parte de sua propriedade, mas mesmo que cada acre fosse alienável, não faria diferença. Condensera em hipotecá-la enquanto tivesse o poder, mas jamais condescenderia em vendê-la. Não, nunca degradaria a tal ponto seu próprio nome. As terras de Kenlish deveriam ser legadas intactas e inteiras como as recebera. Seus dois amigos íntimos, o Sr. Shepherd, que morara numa cidade vizinha, e Lady Russell, foram chamadas a aconselhá-los, e tanto o pai quanto a filha pareciam esperar que um deles imaginasse repentinamente algo que lhes afastasse as dificuldades e lhe reduzisse os gastos sem envolver a perda de qualquer privilégio do gosto ou da vaidade.